É uma honra poder partilhar com vocês, portanto, as Escrituras. Eu quero convidar você para abrir comigo a sua Bíblia no texto de Filipenses. Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos ler no capítulo 4. Leremos apenas um verso, talvez o texto mais conhecido da carta, o versículo 4. Filipenses 4:4. Esse texto diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Todos comigo, por favor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém. Eu quero lhe pedir permissão nesta noite para lhe fazer uma pergunta. Para lhe fazer uma pergunta pessoal. E eu sei que você não gosta de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais, porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade, e toda pergunta pessoal nos põe contra a parede, e nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença. Mas eu vou lhe fazer esta pergunta como se nós estivéssemos numa conversa bem particular, e a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa alegre? Não precisa ter muita pressa para responder esta pergunta, porque ela não é tão simples e nem é tão óbvia como parece. Eu vou explicar. Em 1991 eu estive na África do Sul, visitando a missão Quacisabando, onde aconteceu um grande avivamento, nos idos de 66. E uma das pessoas que nos acompanhava naquela caravana, perguntou à esposa de um dos missionários daquela missão: você é submissa ao seu marido? E ela deu uma resposta inteligentíssima. Ela respondeu assim: eu posso lhe garantir que meu marido me ama, mas se eu sou submissa a ele ou não, essa pergunta não tem que ser feita a mim, tem que ser feita a ele. E eu achei fantástica a resposta. Então eu vou mudar minha pergunta: seu marido pode garantir que você é uma mulher feliz? Sua mulher pode garantir que você é um homem feliz? Lá em Provérbios 31, os filhos da mulher virtuosa se levantavam e diziam assim: mamãe uma mulher ditosa, mamãe uma mulher feliz. Seus filhos podem dizer isso a seu respeito? Seus pais podem dizer isso a seu respeito? Seus amigos, seus colegas de escola, de trabalho, seus parentes, seus vizinhos, os membros da sua igreja podem dizer isso a seu respeito? É muito provável que a essas alturas você já esteja criando algum mecanismo de defesa no seu coração. É até provável que você esteja pensando assim: o pastor está me fazendo essas perguntas porque ele não conhece a minha história, que se eu contar para ele a minha vida, até pedra chora. Talvez você pense assim: mas será que dá para ser feliz no mundo de hoje? Com tantas injustiças, com tanta violência, com tanta imoralidade, será que dá para ser feliz? Quando eu penso nisso, me lembro que Paulo escreveu esse texto, não hospedado num hotel 5 estrelas em Roma. Ele escreveu esse texto de uma prisão, algemado, no corredor da morte, na antessala do martírio, com o pé na sepultura, com a cabeça na guilhotina de Roma, e escreve para a igreja dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E ele nos ensina aqui 3 verdades. Primeira, a alegria do cristão é uma ordem divina. Alegria aqui não é substantivo, é verbo, e verbo no imperativo: alegrai-vos.
Isso porque o Evangelho é boa nova de grande alegria. O reino de Deus que está dentro de nós é alegria no Espírito Santo. O fruto do Espírito é alegria, e a ordem de Deus é alegrai-vos. Agora notem, Paulo diz: alegrai-vos quando mesmo? Alegrai-vos sempre. Eu vou lhe fazer uma perguntinha. Você tem problema na sua casa também? Ou só eu que tenho na minha? De vez em quando a grana fica curta lá na sua casa também? Ou só na minha que fica? De vez em quando alguém fica doente na sua família também? Ou só na minha que fica? Quando Paulo diz alegrai-vos sempre, o que ele quer dizer então? Que a alegria do cristão, além de ser imperativa, ela também é ultra circunstancial. Estar alegre quando está tudo bem, até o ateu consegue. O projeto de Deus é ser uma pessoa feliz, a despeito das circunstâncias adversas. Por quê? Porque a alegria do cristão não é apenas presença de coisas boas, nem apenas ausência de coisas ruins. A alegria do cristão é uma pessoa, a alegria do cristão é Jesus. Por isso Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Se você tem Jesus, você é uma pessoa feliz. Se você não tem Jesus, você não é uma pessoa feliz. Agora notem uma coisa aqui, não é preciso ser um psicólogo para identificar que nem todas as pessoas salvas em Cristo Jesus estão desfrutando desta alegria. Só você conversar com os crentes, olhar para o semblante deles, escutar a conversa deles, e você vai perceber que parece que é uma aura de tristeza ao redor desses crentes. O que está acontecendo? E eu não tenho dúvidas de que a nossa alegria muitas vezes está sendo saqueada, roubada, espoliada. Eu queria reportar a você um texto da Escritura para ilustrar esse fato. 1 Samuel capítulo 30. Diz a Bíblia que certa feita Davi estava chegando na cidade de Ziclag, cidade refúgio, onde estava a sua família, a família de seus homens. Quando ele chegou naquela cidade, ele viu que a cidade tinha sido atacada pelos amalequitas, queimada pelos inimigos, tinha sido ferida. O texto, que quando Davi chega e vê aquela cena, ele se angustia e ele começa a chorar. Seus homens querem matá-lo. E diz a Escritura então que Davi, naquela cena de desespero, de choro, de ataque dos seus próprios aliados, ele faz uma oração para Deus, apenas contendo duas perguntas. E a oração era esta: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei. Em outras palavras, ele está dizendo para Deus assim: Deus, eu estou levando de goleada do inimigo, e eu vou aceitar passivamente a decretação da derrota, ou eu vou reagir? E Deus responde para Davi: reage, Davi, persegue o inimigo, porque tudo que ele tomou de você, você vai trazer de volta. O Deus que estamos servindo nesta noite é o Deus da restituição. É o Deus que pode devolver a paz na sua vida. É o Deus que pode trazer de volta a alegria no seu lar. É o Deus que pode trazer de volta a alegria no seu casamento. É o Deus que pode trazer sobre nós óleo de alegria em vez de espírito angustiado. Mas nesta noite, eu gostaria que você olhasse comigo esta carta, para nós identificarmos quais são esses ladrões que estão saqueando e roubando a nossa alegria. Esta carta foi escrita para nos apontar esses ladrões. Cada capítulo desta carta fala de um ladrão diferente da alegria. Com a sua Bíblia aberta comigo em Filipenses, por favor. O primeiro ladrão da alegria está no capítulo 1, versículo 12. Veja aí, por favor. Paulo escreve assim: meus irmãos,
Eu quero cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Notem a frase, as coisas que me têm acontecido, ou as coisas que me aconteceram. As coisas que nos acontecem são as circunstâncias da vida. E as circunstâncias da vida são o primeiro ladrão da alegria. Sabe por quê? Porque as coisas acontecem com você, ou as circunstâncias acontecem a você, sem que você pense, sem que você planeje, sem que você deseje, sem que você sonhe, sem que você espere. As circunstâncias chegam abruptamente, repentinamente, sem mandar telegrama, sem mandar aviso prévio, sem tocar campainha, e chega de súbito na sua vida, e muitas vezes põe a sua vida de ponta cabeça. É um acidente grave, é uma doença traumática, é um luto doloroso, é um divórcio amargo, é uma perda financeira radical, é uma traição difícil de enfrentar, é uma situação que chega na sua vida e transtorna as suas emoções, e muda a sua agenda, e põe a sua vida de ponta cabeça. Se você não tomar cuidado, essas circunstâncias levam embora a sua alegria. Pense comigo nesta cena. Um pai e uma mãe que criam uma filha, com todo desvelo e carinho. Orgulhosamente leva essa moça ao altar, e entrega ao seu marido, na expectativa de que sua vida será feliz. E de repente esse homem se revela um homem rude, um homem infiel, um homem truculento, que vai transformar a vida dessa moça num pesadelo. E esse casamento construído com tantos sonhos se desfaz, cheio de feridas e de traumas, e se acaba nas barras de um tribunal por um doloroso divórcio. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Você vai ao médico para um exame de rotina, e de repente o médico descobre que você está com uma doença grave, talvez incurável na perspectiva humana. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Você sua camisa, trabalha e investe anos e anos para construir um patrimônio, e de repente, numa única canetada, ou numa única decisão, ou numa única situação, você perde anos e anos e anos de trabalho, de esforço e de dedicação. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Casamento de 5 anos, de 10 anos, de 15 anos, de 30 anos de vida conjugal, de harmonia, de felicidade, de fidelidade. De repente, um caso acontece, uma traição, uma noite na cama do adultério, e esse casamento é abalado, e essa família é desestruturada, e essa situação transtorna a vida e o coração. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Circunstâncias, circunstâncias, circunstâncias. Quando Paulo diz para nós assim: meus irmãos, eu quero cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram não tiraram minha alegria, mas contribuíram para o progresso do Evangelho. Eu tenho que perguntar para Paulo: que coisas, Paulo? Que coisas? E ele poderia sintetizá-las para nós. Eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui abandonado em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui açoitado em Filipos, eu fui escorraçado de Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado. Mas eu quero que vocês saibam que essas coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Esse homem não crê em acaso, esse homem não crê em coincidência, esse homem não crê em azar,
Esse homem não crê em sorte, esse homem não crê em determinismo, esse homem não tem medo de olho gordo, esse homem não tem medo de sexta-feira 13, esse homem sabe que nenhum fio de cabelo da sua cabeça pode ser tocado, sem que Deus saiba, sem que Deus permita, sem que Deus tenha um propósito. Ele crê na soberania de Deus.